Olá, moradores e comerciantes da rua Djalma Monteiro, no centro da cidade, levaram um grande susto na manhã desta quarta-feira. Um caminhão perdeu o controle, um motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e colidiu com um poste. O motivo? O pneu do lado direito furou. Veja a imagem do circuito de segurança de um estabelecimento próximo ao local. O caminhão vem pela Djalma Monteiro, de repente, estoura o pneu e ele atinge violentamente o poste e chega ali a subir a calçada na Djalma Monteiro. Você vê na imagem que havia até um pedestre caminhando em sentido panorama, mas ele, quando o pneu estoura do caminhão, ele já fica esperto, já se assusta e dá aquela corridinha. Por muito pouco não foi atingido por esse veículo de carga. Nossa reportagem esteve no local momentos após a colisão do caminhão com a estrutura aí da Enel no centro da cidade. E além de registrar, as imagens, olha só como é que ficou o caminhão. Nós conversamos com os ocupantes desse carro, Segundo apurado, depois que o pneu direito dianteiro do caminhão estourou, o motorista percebeu que o veículo de carga seria projetado diretamente para o poste, frontalmente para a estrutura, e ele chegou a puxar o volante aí muito forte para o lado esquerdo, para tentar evitar essa colisão, mas nesse balançar do veículo carregado de areia, uma parte da suspensão acabou quebrando e o veículo foi totalmente aí para o lado direito da pista, e bateu com a caçamba no poste. Você vê ali, a caçamba do caminhão atingiu o poste, boa parte da areia ficou na pista e graças a essa manobra rápida do condutor, o ajudante teve apenas ferimentos leves. Se o caminhão tivesse colidido frontalmente, batido ali com a frente, o lado direito no poste, provavelmente a situação seria muito pior. Foi um acidente, coisa do dia a dia, o motorista e o ajudante seguindo para mais uma entrega de areia aqui em Teresópolis, quando levaram esse grande, mas um grande susto mesmo, Imagine você, mais um dia de trabalho, mais uma entrega a ser feita de areia, Não é uma entrega fácil, inclusive, aí para se fazer. E, de repente, estoura o pneu, você se vê obrigado a fazer uma manobra para evitar uma situação ainda pior. Os bombeiros foram acionados, também a Guarda Civil Municipal, Foi necessário o trânsito ficar em meia pista até a retirada do caminhão, e assim chegou um caminhão reboque para remover esse Mercedes-Benz, que aliás é um Mercedes-Benz 1959, esse veículo aí. O trânsito precisou ser parado totalmente. Repetindo, poderia ter sido muito pior, Se o caminhão bate no poste, ele poderia ter, inclusive, ter derrubado o poste, e essa pessoa, o ajudante que estava aí na carona, ter ficado aí muito mais machucada. Que imagem, Circuito de segurança registrando aí o caminhão estourando o pneu. Esperamos que eles estejam bem aí, O motorista pelo susto e o ajudante aí que acabou batendo o joelho no painel do carro, teve ferimentos leves, levou aquele susto. Esperamos que esteja tudo bem com esses dois aí, Mais dois trabalhadores nessa correria do dia a dia aqui na nossa Teresópolis. Foi destaque na edição desta quarta-feira do Diário, entre algumas reportagens, essa aí do Vanderlei Pérez, falando sobre uma denúncia feita na Câmara Municipal de abuso de poder político, envolvendo os funcionários do POT, Programa Operação Trabalho, que estariam sendo induzidos aí a votarem alguns candidatos, a fazer campanha, sob a ameaça de dispensa aí do serviço público. Foi a denúncia apresentada na Câmara de Vereadores. Você vê a reportagem completa aí no site do Diário, que é o netdiario.com.br. Temos aqui duas falas, duas de várias aí, sobre o assunto na última sessão da Câmara. É realmente de lamentar. Mesmo porque a gente sabe que um servidor contratado, ele trabalha exatamente da mesma forma que um servidor concursado. É o mesmo trabalho. E na época de política,
na época de campanha política, ou melhor, no período eleitoral, servidor nenhum pode ser punido, servidor público, menos aqueles contratados. Então, acho que também a nossa lei eleitoral deveria ser mudada, porque os servidores contratados, o vereador técnico, senhores vereadores e vereadora, não são cabo eleitoral de ninguém. Eles estão lá porque necessitam, eles estão lá porque são competentes, eles estão lá porque estão trabalhando. Eles não são cabo eleitoral de ninguém. Chega uma denúncia hoje no meu telefone, o que você está falando de covardia, obrigando, doutor Amorim, aos contratados da Operação Trabalho, do POT, a compartilhar coisas de candidato. Ao contrário do que acontece com quem compartilha coisa do candidato que não é aliado do governo. Eu vou falar uma coisa aqui, eu já vou deixar a público aqui o que qualquer um funcionário desse deve fazer. Se quiser procurar meu gabinete, eu estou aqui para poder instruir, mas a primeira coisa que você, que é do POT, receber qualquer ameaça, que tem que fazer isso, que tem que publicar isso de candidato A, B ou C, qualquer candidato, você vai com o seu telefone direto no TRE e mostra o que estão fazendo, ou então você vai no Ministério Público e mostra o que estão fazendo. Porque o pessoal que trabalha no POT não está lá porque quer não, Rangel. É porque precisa. A Prefeitura não se pronunciou sobre o assunto. No começo da semana, mostramos aqui no boletim informativo esse protesto, olha só, naquela ponte. É uma ponte que liga Teresópolis a São José do Vale do Rio Preto. Ponte Nova, Teresópolis, aqui no 2º distrito, a localidade de Areias, já no município vizinho. Essa ponte aí foi reconstruída pela prefeitura da cidade vizinha, uma ponte que tombou 14 anos atrás, em novembro de 2010. Um caminhão passou, tombou com a ponte em um dia de chuva, ficou algum tempo com uma passarela improvisada, depois a prefeitura reconstruiu, mas nunca se permitiu o acesso. Então nós entramos em contato com a concessionária EcoRio Minas, que é a atual responsável pela rodovia e quem fez a interdição aí da passagem em maio passado. A prefeitura inaugurou a ponte, né, fez a passarela toda bonitinha aí em maio a EcoRio Minas foi lá e interditou a passagem, ela só colocou ali uma estrutura para fechar aí o acesso de veículos, impedindo aí o fluxo entre Teresópolis, Ponte Nova e Areias, São José do Vale do Rio Preto. O motivo para esse fechamento aí, segundo a EcoRio Minas, é a segurança no acesso à rodovia. Veículos fariam ali aquele movimento de cruzar a pista, né, para acessar a ponte e colocariam outros condutores em risco. Segundo a EcoRio Minas, existe aí uma decisão judicial em conformidade com as normas do DENIT, que garantem essa proibição de acesso. Informação da EcoRio Minas. A concessionária diz que tem responsabilidade de assegurar a integridade da via e do entorno, além da segurança viária dos usuários. Porém, a notícia boa, né, que se é que se pode se dizer assim, está tramitando junto à ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, uma readequação do trecho, já na fase de elaboração, para mudar ali, né, fazer uma espécie de trevo, alguma coisa assim, para poder permitir o acesso a essa ponte aí, Ponte de Areias. Liga Teresópolis a São José, ou seja, atende aos 2 municípios. Quem está em Teresópolis, nessa região, vai a Sobradinho, Areias, Morro Grande, essas localidades de São José. Ou quem mora lá e pretende vir a Teresópolis, sem essa ponte tem que dar uma volta enorme. Só para vocês terem uma ideia, passando por essa ponte aí, são 6 quilômetros da estrada da BR-116 até a localidade de Sobradinho. Sem essa ponte, dando a volta lá na estrada Bianor Esteves, que é a principal de São José, aí tem que ir ao centro do município vizinho, depois subir o bairro Glória para chegar a Sobradinho. São 25 quilômetros, de 6 para 25. Olha a distância, de 6 para 25 quilômetros de distância.
E o que os moradores reclamam é isso, que antes já havia uma ponte ali, né? Até 2010 sempre teve uma ponte ali, era uma pontezinha menor, mas tinha ponte, tinha acesso. Aí a ponte caiu, a prefeitura reconstruiu de São José e agora eles não podem usar. Bom, vamos acompanhando. Qualquer novidade a gente traz por aqui, né? Lembrando que, repetindo, é um acesso que interessa tanto a Teresópolis quanto a São José do Vale do Rio Preto. Uma equipe da Enel, acompanhada da Polícia Técnico-Científica, da Polícia Civil, esteve em uma fazenda no interior de Teresópolis, no 3º distrito, lá em Bom Sucesso, e encontrou, sabe o quê? Não foi gado, não, foi gato, né? Furto de energia elétrica, popularmente conhecido como gato, em uma fazenda no quilômetro 29 da Teresópolis-Friburgo, RJ 130. A Enel verificou o indício de furto de energia, o perito da Polícia Civil confirmou que havia o gato e o dono da fazenda foi levado para a 110ª DP e autuado pelo crime de furto de energia. Lembrando que quem faz gato não está só deixando de pagar a conta de luz, não. Está ou colocando na conta de alguém diretamente ou aumentando o risco de causar aí um problema na rede elétrica, ou seja, toda a população do entorno, principalmente, pode ser prejudicada. A Enel divulgou aí 2 contatos para você denunciar, né? Sabe aquele vizinho que está lá prejudicando todo mundo, fazendo gado de energia, às vezes até puxando da sua casa? São esses contatos aí. Aplicativo da Enel, você vai lá no aplicativo da Enel Rio, tem lá o campo para denúncia, ou através desse telefone aí, ó, 0800 280 0120. Esses contatos aí você vai lá e faz a denúncia. Lembrando que fazer furto de energia, né? Montar um gatinho lá pode render até uma pena de 4 anos. Um médico aqui de Teresópolis, que trabalha em uma UPA no Rio de Janeiro, foi vítima de uma tentativa de assalto na BR-116, na Rio-Teresópolis, e novamente no trecho ali próximo a Saracuru, né? Entre Magé e Duque de Caxias. 3 semanas atrás mostramos o caso de um médico também, né? Olha só a coincidência. E nessa situação de 3 semanas atrás, o médico foi roubado. Levaram o carro dele, um Jeep Compass, computador, celular, tudo aí para uma comunidade de Duque de Caxias. Agora, esse médico aqui da cidade, que trabalha na UPA, em uma das UPAs aí do Rio de Janeiro, só não foi roubado porque o carro dele é blindado. Segundo relato na 110ª Delegacia de Polícia, 2 homens em uma moto, né, o típico 2 homens em uma moto, emparelharam ali o veículo dele, o carona apontou uma arma e como ele não fez esboço aí que ia parar, porque o carro é blindado, o homem atirou aí no pneu do veículo, mas por se tratar de um carro preparado, especial, o motorista conseguiu seguir viagem e o pneu só foi esvaziar muitos quilômetros depois, onde ele deixou o carro já em Duque de Caxias, foi para o trabalho e quando ele voltou lá do plantão ele resolveu. Mais uma vez, então a Polícia Rodoviária Federal, que é responsável pela segurança na Rio-Teresópolis, na BR-116, precisa reforçar o patrulhamento, principalmente entre Magé e Duque de Caxias, que são aí quilômetros de tensão, principalmente durante a noite e madrugada. Esse fato foi na segunda-feira, nas primeiras horas da manhã, ainda no amanhecer, né? O médico seguia para pegar o plantão às 7 da manhã, então ainda estava escuro quando ele foi vítima dessa tentativa de roubo. E olha só, um carro roubado justamente aqui no Rio de Janeiro, foi recuperado pela PRF no Mato Grosso. Olha só, foi essa caminhonete aí, essa picape, essa Hilux foi roubada aqui no Rio de Janeiro dia 21 de agosto. E detalhe, o dono desse carro aí não tem seguro. Ele não tem seguro do carro. Logicamente, por algumas noites aí sem dormir. Aí ele recebeu a notícia que a Polícia Rodoviária Federal fazia uma operação lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, a 1.700 quilômetros de distância, e descobriu que era um carro roubado, a pessoa que dirigia foi presa e o veículo devolvido ao proprietário. Logicamente, né, ele dirigiu, pegou avião, com muita alegria, né, para ir lá no Mato Grosso, 1.700 quilômetros depois buscar o seu carro. Agora 2 notícias aí da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, mas que interessam a Teresópolis, principalmente nesse momento que a gente vive hoje de tanta gente querendo dinheiro fácil, dando golpe.
Preste atenção nessas notícias para evitar que você também seja vítima da bandidagem e perca aí, de repente, a única poupança, o único dinheiro que você tem em casa. Primeiro, uma quadrilha que tinha uma central clandestina oferecendo empréstimos e outros benefícios falsos por telefone ou por rede social. A polícia encontrou esse call center clandestino em Queimados, aqui na Baixada Fluminense. Um bando foi preso. 25 pessoas, olha isso, 25 pessoas estavam nesse call center clandestino e foram presos aí por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade. Ou seja, vítima principal é o aposentado que tem lá o consignado, ligava, oferecia e no final das contas não chegava, era dinheiro nenhum e a pessoa ficava só com o prejuízo. Muita atenção, você que é idoso, não acredite nessas promessas. E a outra foi um taxista que foi preso no golpe da maquininha. Esse fato ocorreu envolvendo um motorista de táxi do Rio de Janeiro, mas pode acontecer em qualquer local. E mostra a importância de você verificar ali quanto passou na maquininha e pedir o seu comprovante. Nesse caso aí, a pessoa pegou um táxi no Rio de Janeiro, a corrida era de R$20. E depois, só depois que o carro saiu, ele foi verificar o aplicativo e descobriu que havia sido aí, na verdade, R$2.000. Mas você pensa, como é que era 20 e ele passou 2.000? Porque ele colocou uma película bem escura em um canto aí da maquininha, né? Mostrava a maquininha, mas em uma parte uma película escura, que não mostrava totalmente os números aí do valor que era cobrado a pessoa. Então 20 virou 2.000. Mas nesse caso, a polícia chegou e prendeu esse malandro aí que aplicava golpe no Rio de Janeiro. E fica o alerta, qualquer situação, passou o cartão, peça comprovante, verifique, porque é mais fácil na hora, né, você reclamar do que depois tentar aí recuperar esse prejuízo e na maioria das vezes nem consegue. O time de futsal de Teresópolis viajou para o Rio de Janeiro para jogar aí contra o Vasco da Gama mais uma vez, porém a vitória foi Cruz Maltina, né, o jogo realizado no Rio de Janeiro, onde o time de Teresópolis perdeu para o Vasco por 3-1. Gols de Tiqueno, João Loureiro e Daniel Leal aí pelo Cruz Maltino, que agora chegou à final do Campeonato Carioca de Futsal. E detalhe, a missão para o time de Teresópolis já era muito difícil. Aqui na cidade, no jogo realizado semana passada no Pedrão, o time de Teresópolis perdeu por 7-1 para o Vasco. Aí foi lá para o Rio de Janeiro, tendo que fazer 8, 9 gols, acabou voltando para casa com mais 3. E falando em Vasco da Gama, está aqui na CBF, na Granja Comaria, uma jovem revelação do futebol, né? Ali a gente falou futsal, agora futebol. Quem está aqui é o atacante Ryan do Vasco, né? Revelação do Vasco, esperança de gols aí do Cruz Maltino. Ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Ele entrou na vaga do atacante Alisson, do Atlético Mineiro, que se machucou, e está aqui na cidade treinando com a equipe Sub-20. O time base da Seleção Brasileira vai jogar 2 partidas aí na data FIFA contra o México. O jogo será em São Januário, os jogos, né? São 2 jogos. Nos dias 5 e 8 de setembro, eles vão lá no Rio, jogam contra o México, voltam para Teresópolis, ou seja, até dia 8. Essa garotada tem jogador do Flamengo, de vários times do Brasil, mas do Vasco, o destaque é a Esperança Vascaíno, Ryan, está aqui em nosso município, né? De repente é mais um nome desse que a gente vê aqui na base e depois futuramente vai acompanhar jogando aí pela seleção brasileira. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e da Diário TV. Qualquer novidade, qualquer atualização antes de um próximo, você vê rapidamente aqui na barrinha de notícias da casa e também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Detalhadamente lá no site, que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!